Ele é o nosso centro de controle. O cérebro coordena funções pelo corpo todo que vão das tarefas mais simples, como respirar, até tarefas bem complexas como movimentos corporais, sentimentos, pensamentos complexos, tomada de decisões. Mas como o cérebro funciona? Como o cérebro conversa com o corpo? O que acontece quando ele sofre algum dano? Mas está usando uma lanterna de LED para poder ver onde no meu cérebro está sendo usado quando eu faço um exercício desse. Está começando o Hiperconectado. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Hiperconectado. O nosso assunto de hoje é o cérebro. E como já falamos, ele é o órgão que nos deixa pensar, andar, falar, conversar, apresentar programas. É muita responsabilidade para um órgão só. E olha que quem se preocupa também é ele. O nosso cérebro é composto, em sua maior parte, por células nervosas chamadas de neurônios, que são as unidades básicas de processamento de informação. Os neurônios são protegidos e sustentados pelas células da glia. O cérebro também é composto por uma grande quantidade de gordura, água e proteínas. E não podemos esquecer dos neurotransmissores, substâncias que atuam como mensageiros entre os neurônios, permitindo a comunicação entre diferentes partes do cérebro. Se eu der um comando para o meu dedo, encosta numa ponta de um prego. Como que essa informação está vindo para o meu dedo e como que eu estou devolvendo para o cérebro a sensação dessa ponta? A gente tem no sistema nervoso central, na estrutura cortical, uma região chamada de córtex somatosensorial e o córtex motor. Nessas duas áreas, a gente tem um mapa do corpo. Então, a gente tem o que é chamado, tecnicamente, do mapa somatotópico, ou seja, um mapa na parte sensorial, um mapa somatotópico que que é responsável por receber toda a conexão dos nervos ou dos sensores ou dos receptores mais variados táteis que você tem. E não só táteis, que também de dor e termoceptores. Então, quando você pensa na informação, do ponto de vista motor, você tem que ter a atividade associada à área de representação do dedo no córtex motor, e isso vai gerar uma movimentação de dedo, de mão, ou depende da área. Tanto é assim que se você estimular essas áreas, você gera contração, ou seja, a estimulação dessas áreas gera contração muscular. Então eu tenho uma região no cérebro particular responsável por mexer o meu dedo, por exemplo. Exatamente. E se eu estimular lá, o meu dedo mexe. Exatamente. Tem uma área de representação de cada região motora que você tem nesse mapa, que aí não é somato, mas ele é tópico motor, E como que essa informação chega dessa região no meu dedo para ele mexer? Então, ele vai sair, toda a saída motora, ela sai dessa região cortical, passa por uma região que chama tálamo, e aí ela caminha via medula e depois vai se derivar, ou seja, vai inervar as porções finais motoras para a contração muscular. Então eu tenho um cabeamento, entre aspas, aí, que sai do cérebro, passa pela medula e vai até... Passa pelo tálamo e depois chega na medula, exatamente. O tálamo é uma parte importante porque ele tem esse papel para boa parte dos sistemas sensoriais, com exceção do olfato. E para a parte motora, ele tem esse efeito de ser uma passagem obrigatória. Então você tem uma conectividade talâmica e depois você tem a saída medular. E a medula é o que a gente vê dentro da nossa coluna mesmo? A medula ela é um feixe de nervos que vai derivar depois para cada uma das saídas das regiões específicas, Então você tem a projeção proveniente do córtex tálamo e depois você passa e vai ter nas saídas cabeamento para cada uma das saídas das regiões. E ele é bem organizado, ou seja, se você pegar a medula e as projeções desse cabeamento, o que você vai vendo é que ele vai descendo as estruturas e vai descendo as regiões do corpo que você tem. Então, quer dizer, eu tenho essa via que vem até a ponta do meu dedo para ele mexer, mas também tem uma outra via que volta e devolve para o cérebro tanto que ele mexeu quanto a sensação que ele teve. São duas vias independentes, até porque a maquinaria final é diferente, Então, por exemplo, a musculatura de controle do dedo, ele é uma via motora que vai chegar e termina no motor. E o retorno, ou seja, a parte sensorial que está envolvida, você tem uma série de receptores, são diferentes subtipos de receptor que você vai ter, e esses receptores, quando estimulados, vão gerar o retorno dessa informação para dentro do sistema nervoso. O que é interessante, uma das coisas, é que essas duas coisas elas são
dissociadas como vias, ou seja, são vias independentes e uma via motora, uma via sensorial, elas têm as projeções, a direção também é diferente, mas no sistema você tem, para que a gente consiga controlar nosso movimento, essas duas coisas são intrinsecamente associadas como controle. Então, cada ação motora gera uma expectativa de uma consequência sensorial e é assim que a gente controla se o nosso movimento está dando certo. Então, se você deu o exemplo de tocar uma ponta de um prego, você tem uma expectativa de consequência sensorial gerada no seu sistema nervoso que vai fazer com que, se você gerou o movimento certo, aquela ação gere a consequência sensorial cuja expectativa foi gerada no momento que você gerou a ação. Quer dizer, quando eu penso em fazer alguma coisa, eu crio uma expectativa daquela consequência. Exatamente. Por isso que eu posso tomar um susto, por exemplo, se a escada acaba antes do que eu estava pensando? Você está subindo uma escada no escuro. Aí você achou que tinha 8 degraus, mas tinham só 7. Então, a hora que você põe o pé no último degrau que você achou que tinha lá e não tinha, em algum momento você vai perceber que essa ação não deu certo. E esse momento é o momento da consequência sensorial, ou seja, uma parte fundamental é que a hora que você esperaria tocar o degrau e você não tocou, a consequência sensorial projetada não foi gerada e nesse momento você percebe que o plano deu errado, né? Na verdade, tem a primeira consequência que no córtex, como toda informação que sai do seu dedo, ela vai ter que se projetar para uma área nesse mapa somatotópico, nessa região do córtex somatosensorial, bilateralmente, né, onde o lado esquerdo do corpo projeta para o lado direito do encéfalo e o lado direito para o lado esquerdo do encéfalo, o que vai acontecer é que a ponta do seu dedo tem, na verdade, uma área de representação muito maior do que o seu antebraço. Se for ver, as áreas de grande sensibilidade, que tem uma quantidade que tem campos receptivos pequenos, grande quantidade de receptores, ocupam uma área enorme do seu encéfalo. Então, a sua mão, a ponta dos dedos, o lábio ou regiões muito sensíveis são enormes e as áreas menos sensíveis são pequenas. E para cada animal é diferente. Do menor inseto ao ser humano, quase todos os animais na natureza têm algum tipo de sistema nervoso, mesmo que em diferentes graus de complexidade. A sofisticação do cérebro humano é o que nos dá a capacidade de aprender, tomar decisões, entender o ambiente, desenvolver emoções e inclusive nos adaptarmos a tantos ambientes diferentes que a gente ocupou no mundo. A gente vê agora quais são os diferentes cérebros que tem na natureza e como eles funcionam. Se a gente pegar, por exemplo, animais de mais ou menos mesmo tamanho corporal. Então aqui a gente tem o encéfalo de um avestruz. Nossa! Esse encéfalo do avestruz é de um avestruz de em torno de 100 e poucos quilos, que é um animal de 2 metros e pouco de altura, como esse que está atrás da gente. Mas dá pra ver que ele tem uma cabecinha pequena. Ele tem uma cabeça pequena e se você olhar a parte onde fica o encéfalo, que fica bem claro de ver, cabe um encéfalo desse tamanho. Se a gente pegasse um encéfalo de um pássaro menor, o encéfalo ia ser bem menor, mas considerando que ele é uma ave, ele tem exatamente o que é o protótipo do encéfalo de uma ave e ele tem também uma questão de proporcionalidade com o tamanho do corpo. Se a gente comparar com o tamanho do encéfalo humano, não são animais de tamanhos muito diferentes, talvez o encéfalo... 100 quilos dá pra ter? Exatamente, alguma coisa assim. Você vê que o tamanho do encéfalo é muito diferente. Então, você tem uma massa cortical enorme. Isso tem a ver com o aspecto de que animais diferentes têm encéfalos diferentes, de proporções de áreas diferentes, que passaram por histórias evolutivas diferentes e, portanto, geram coisas que são muito distintas. Os cérebros de animais como abelhas e formigas, mesmo sendo pequenos, são altamente especializados para funções sociais complexas. Outros animais têm uma memória espacial incrível, como os golfinhos, que são capazes de se orientar e reconhecer indivíduos em vastos oceanos. Alguns pássaros têm habilidades surpreendentes de aprendizado e resolução de problemas, e são capazes de fabricar e usar ferramentas. Como a seleção natural favoreceu aqueles indivíduos que tinham vantagens cognitivas em seu ambiente específico, isso impulsionou o desenvolvimento de diferentes estruturas cerebrais em diferentes espécies. Primatas têm muito mais neurônios, digamos, socados dentro de um mesmo volume de cérebro do que outros mamíferos, mas ainda assim nós somos apenas mais uma espécie de primata. O que um cérebro de primata tem de tão diferente dos outros mamíferos é que
o primata tem um número muito maior de neurônios socado dentro de um mesmo volume, né? Então, é por isso que tamanho não é documento mesmo. Por exemplo, o elefante tem um cérebro do tamanho do meu antebraço inteiro, um córtex cerebral que tem o dobro do tamanho do nosso, mas nós temos 3 vezes o número de neurônios no córtex cerebral comparado com o elefante. E a razão para isso não é que nós somos especiais, é simplesmente que nós somos primatas. A razão disso ser tão importante é que, como neurônios são as unidades funcionais de processamento de sinal dentro do cérebro e dentro do córtex cerebral, quanto mais neurônios uma espécie tem, mais capacidade de processamento de informação essa espécie tem. E acho que a primeira descoberta, a descoberta mais fundamental, digamos, que eu posso dizer que eu fiz, que começou tudo isso que eu tenho feito ao longo de 20 anos, foi descobrir que a gente não sabe de quantos neurônios o cérebro humano é feito e a gente não sabe como isso se compara com outras espécies, né? E esse reconhecimento da ignorância eu acho que o ingrediente mais importante do processo científico é você reconhecer que você... eu achava que eu sabia, mas era só uma intuição ou era só um número, né? uma estimativa de ordem de grandeza, que foi isso que eu fiz, inventando, então, a receita de fazer sopa de cérebro. Que é literalmente como a gente conta neurônios no cérebro. Você pega um cérebro, separa os pedaços de interesse e transforma cada pedaço em sopa. E assim você acaba ficando com núcleos, né, de neurônios soltos em solução que são facílimos de contar. E depois que você faz isso, é uma questão de 10 minutos num microscópio de fluorescência qualquer e pronto. Numa orquestra, a gente tem diferentes setores: cordas, madeiras, metais, percussão, cada uma fazendo a sua função e regidas pelo maestro. A gente tem uma sinfonia. No nosso corpo, o cérebro é esse maestro e mesmo o cérebro tem diferentes regiões, fazendo cada uma a sua função. Essa base do cérebro aqui, o que ela é? Esse é o cerebelo. Uhum. Esse é uma porção que não é cortical do cérebro, e ele tem do encéfalo, e ele tem um papel importante, está associado, por exemplo, a alguma questão de coordenação motora fina e coisas desse tipo de planejamento motor, de ação motora. E aí, então eu vou ter o cerebelo aqui atrás, a base do cérebro aqui... Aí você vai ter o tronco encefálico aqui embaixo, né? Que sairia daqui, né? Que estaria aqui, que está exatamente aqui assim, né? Então ele sairia aqui, ele está nesse pedaço, ele está cortado. Aqui dentro você vai ter o mesencéfalo, que é bem pequenininho, o mesencéfalo, o teto do mesencéfalo são áreas muito pequenas proporcionalmente ao restante do encéfalo. E quando a gente olha para o encéfalo, basicamente o que você vê é essa área cheia de dobras, que são as convoluções, é o que a gente tem como a parte cortical. Inclusive, esse é da porção cortical o que a gente chama de neocórtex. Então, você tem essa porção cortical super desenvolvida. Aqui do lado, o que eu faço aqui? Então, aqui você tem essa porção cortical, que é o córtex temporal, ele está muito associado no hemisfério mais esquerdo do que o direito, no esquerdo com as áreas de linguagem, por exemplo, é onde você vai achar... Desse outro lado aqui. As áreas de Broca, a área de Werner, que são de compreensão e processamento de linguagem, então ele tem um papel importante para essa projeção. Se você pensar do ponto de vista visual das projeções, a parte do que é que você está olhando está mais associada a essa porção temporal, enquanto nessa porção mais de cima, que é a parietal, o córtex parietal, você teria um processamento de local, por exemplo. Então, mesmo da porção visual. Então, a porção visual, ela se projeta... O que é, onde está. Exatamente. E aqui tem aquele mapa, né? Você já tem as áreas de representação do dedo, num outro animal de outras áreas, mas na gente do dedo, da face e assim por diante, dos dois lados. E essa frente toda aqui? Então, a parte frontal, esse córtex frontal que tá aqui, ele tem uma porção que é pré-frontal, que está associado a planejamento motor também, mas outros planejamentos, então essas funções
de avaliação de consequência e coisas estão muito associadas a isso, inclusive partes importantes de memória, como retenção por curto período de tempo e como memória operacional. Então, essas áreas têm um papel muito importante nessas funções. A gente tem que definir o que a gente quer ver. Então, por exemplo, no caso que agora que a gente vai fazer um teste de mexer a mão, mexer a perna, enfim, a gente vai tentar pegar o córtex motor, que vai estar aqui mais ou menos no meio da sua cabeça, tá bom? E aí, por isso eu vou montar especificamente para pegar essa região. Então agora eu vou pedir para você mexer a mão direita, assim. Right. Stop. Left. Aqui, essa resposta é bem a curva que a gente espera ver, na verdade. Aqui foi quando começou o estímulo, em torno de 4 a 6 segundos demora para chegar no máximo. Como você ficou alguns segundos fazendo, ela mantém alguns segundos, depois ela vai caindo. E aí a gente pode ver respostas diferentes para mão esquerda e mão direita. Hoje a gente tem alguns exames de imagem que avaliam como o cérebro funciona e se as áreas do cérebro estão funcionando dentro do padrão esperado. Então eu vejo a forma, mas eu vejo se ele capta a glicose suficiente naquela região. Porque como a glicose é o combustível do cérebro, se alguma área estiver consumindo menos glicose, isso significa que aquela área não está funcionando direito. E mais recentemente a gente está caminhando para uma etapa em que a gente vai conseguir marcar as proteínas anormais do cérebro. Não sei se vocês sabiam, mas assim, com o envelhecimento a gente tende a depositar proteínas. Né? Acumular lixo. Acumular lixo, que a gente chama de lixo metabólico. E esse lixo metabólico ele pode levar à deposição de proteínas do lado de fora dos neurônios ou dentro dos neurônios. Dentro? Também. Diferentes patologias. Às vezes ao redor dos vasos. E a gente também pode ter uma ativação de algumas células dentro do cérebro anormais. Então hoje, com o desenvolvimento de algumas tecnologias, a gente consegue marcar algumas proteínas. Então, exemplo, a gente tem em algumas doenças que a gente marca a dopamina do cérebro. Então a gente faz uma tomografia, bate uma foto e o paciente, as áreas que vão brilhar são as áreas que têm dopamina. Então dessa forma a gente consegue ver se a forma está normal, mas se as áreas, por exemplo, que produzem dopamina, elas estão íntegras. Porque o que vai acontecer se a dopamina estiver alterada? A dopamina é um neurotransmissor muito importante, ela está envolvida tanto no comportamento quanto no movimento. Então esse é um tipo de teste que a gente utiliza para fazer o diagnóstico de doença de Parkinson, por exemplo. A gente tem outras proteínas, como a proteína da doença de Alzheimer. A gente marca a proteína a beta-amiloide no cérebro, né? A gente não faz nenhum esforço, porque a proteína está parada lá. Então a gente injeta uma substância, geralmente um traçador, que é um radiofármaco, no sangue do paciente, e o cérebro vai entrar para dentro do cérebro, pelo coração, e vai marcar essas proteínas. Então a gente vai bater uma foto e vai brilhar as regiões onde tiver essa proteína depositada. Mas se for, por exemplo, para avaliar se a linguagem está preservada, ou se a gente quer fazer um estudo que a gente quer saber se o paciente tem uma memória mais preservada, a gente pode fazer algumas tarefas dentro da ressonância, e a gente chama isso de ressonância funcional. Quando a gente fala de ressonância funcional, o que a gente está fazendo é dar tarefas para a gente ver o cérebro funcionar durante a tarefa. Então, pode ser uma tarefa, por exemplo, tem um estudo aqui, que é bem interessante, que é como é que os médicos chegam num raciocínio clínico, chegam num diagnóstico. E aí você pede para você estuda, coloca o candidato, né, da participante da pesquisa na ressonância, e você pede para ele fazer um diagnóstico. E aí as áreas do cérebro, elas vão ativando em ordem, porque, por incrível que pareça, fazer um diagnóstico é um aprendizado, e existem áreas do cérebro áreas que vão ativar mais, ativar menos. E é igual jogar futebol, né? Você colocar o Neymar para jogar uma bola, ele vai ativar uma área muito pequenininha do cérebro. Mas se colocar eu, por exemplo, para jogar uma bola, vai ativar uma área enorme, porque é completamente descoordenado. Então, bons médicos, por exemplo, eles conseguem utilizar menos cérebro para fazer um diagnóstico. Então, estão treinados que recrutam menos áreas. Então, esse fenômeno, que é o aprendizado, a gente consegue ver na ressonância funcional. No próximo bloco, a gente fala mais sobre lesões que podem acontecer no cérebro, como que a gente pode ter ou não uma plasticidade para conseguir contornar esse tipo de problema, o nosso gasto energético e exercícios que você pode fazer para o seu cérebro. O Hiperconectado já volta.
De volta com o Hiperconectado, hoje a gente está falando sobre o cérebro, esse órgão que é responsável por várias funções, das mais simples e mais básicas às mais complexas em diferentes espécies da natureza. Agora eu vou captar um sinal cerebral seu. Aqui então eu vou pedir para você olhar atentamente para isso. Cada vez que está piscando aqui, ele está mandando um sinal pro meu computador para avisar que está piscando. Quer dizer, um dos jeitos da gente saber que parte do cérebro faz o quê é justamente acompanhar o que você está vendo e ver que região que ilumina quando eu faço aquilo. A gente vai ter cada estímulo e ver como é que é a resposta cerebral. A gente tenta fazer sempre uma atividade repetidas vezes e ver o que sinal consistentemente casa com essa atividade, para saber qual é a relação de atividade e região cerebral. Então agora eu vou pedir para você olhar, tá bom? Pode olhar. Aí, à medida que ele vai repetindo o estímulo, ele vai ficando mais suave, porque vai fazendo a média e vai perdendo essas diferenças de oscilações que podem ter sido tanto de processamento cerebral específico ou de algum artefato que ele captou naquele momento. Então ele vai ficando uma curva mais suave. Mas aqui a gente consegue ver bem um pico em torno aqui de 100 e poucos milissegundos associado ao estímulo visual. O cérebro humano pesa, em média, entre 1,3 kg e 1,4 kg. Já o volume médio de um cérebro adulto varia entre 1.300 e 1.400 centímetros cúbicos. Mas não se engane pelos números. Mesmo representando só 2% do nosso peso, o cérebro tem uma demanda energética muito mais alta. Quanto da nossa energia um cérebro consome? Para um corpo em repouso, ele vai consumir alguma coisa do tipo 20%, é um número adequado. Num adulto em repouso, 20% de todo o seu consumo energético é só para manter o cérebro. 1/5 do que eu comi está indo para o cérebro. Está indo para o cérebro. Se eu estiver fazendo prova, estudando, algum trabalho que demanda, muda muito? O aumento não é significativo, na verdade, porque você tem um consumo muito grande para manutenção da condição basal você tem um monte de bombas, de sódio de potássio. Para estar vivo, ele vai estar gastando isso. 20% de tudo que você consome em repouso vai para o cérebro. O desenvolvimento do cérebro é um processo complexo que acontece ao longo de várias etapas da vida, desde a concepção até a idade adulta. O cérebro passa por diversas fases de crescimento, diferenciação e conexão neuronal. O cérebro começa muito pequenininho no desenvolvimento, ele vai se expandindo, só que ele se expande como uma superfície, como um lençol que vai se tornando cada vez maior de fato, só que esse lençol é todo amarrado por dentro. Como se fosse com fios elásticos, com cabos elásticos, né? Que são os cabos dos próprios neurônios que formam esse lençol. Então, o lençol se expande, mas como ele se expande sob tensão própria, né, que é por causa dessas amarras elásticas por dentro, ele vai se dobrando. O osso que se forma ao redor do tamanho certinho do cérebro é um detalhe. Ele não tem nenhum papel em fazer o cérebro ficar dobrado de fato. Se o cérebro é esse órgão vital no nosso corpo, o que acontece quando ele é lesionado? Acidentes vasculares cerebrais, traumatismo craniano, doenças neurodegenerativas, não são poucas as condições que podem afetar o cérebro e afetar o nosso corpo e até a nossa personalidade com isso. A gente conversou com a Maramélia Miranda Alves para entender onde e quando acontecem essas lesões e o que dita a plasticidade do nosso cérebro e as chances da gente conseguir se recuperar de uma lesão dessas ou não. Nas doenças neurológicas, de uma forma geral, todos os sintomas neurológicos que uma pessoa tem de uma doença neurológica dependem de onde ou qual foi a região que foi afetada. Por isso que nenhuma doença neurológica é igual uma a outra. Cada uma tem a sua diferença. E mesmo a mesma doença, por exemplo, um tumor no cérebro, ele pode dar um sintoma de fala, ou um sintoma de crise, ou um sintoma no braço ou na perna, dependendo da região. Tá? Essa é uma dificuldade na nossa especialidade na neurologia, ao mesmo tempo uma beleza, né? Porque a gente consegue, conforme o sintoma, conseguir intuir e saber, olha, a localização é aquela localização. Isso, inclusive, é uma das coisas mais bonitas na neurologia, que os estudantes de medicina gostam de entender a neurologia, porque você, pelo exame clínico, você determina, olha, a lesão está ali, por causa daquele sintoma daquele paciente. Então, dependendo da região e do tamanho da lesão, essa recuperação pode ser maior ou menor. Se for, por exemplo, uma região muito crítica em relação à
a passagem de vias dos neurônios, por exemplo, o neurônio tem um neurônio aqui do córtex e tem um neurônio aqui embaixo na medula. Se esse neurônio, de todos esses neurônios desse local, eles se juntam num pequeno local, só de lesão ocorrer naquele local é crítico. É o que ocorre, por exemplo, em lesado medular. Por que o lesado medular não recupera? Né? Até hoje, muitas pesquisas, em 2023, e a gente vê que o lesado medular, a gente não consegue recuperar a função. Alguém que desenvolve uma paralisia, por exemplo? Exato, fica paraplégico. O lesado medular, se ele tiver uma lesão na medula, ele fica sem mexer as pernas. Por quê? Porque a lesão foi na via onde descem os neurônios. Não tem como se recuperar ali. A via é o fio, né? O fio, o local onde o fio passa. Mas no córtex, no cérebro, é diferente. A função da fala, que é uma função do lado esquerdo, você perde um pouco, mas aquelas células ali ao redor, elas começam a querer fazer a função daquela lesão que foi que aconteceu. Então, os pacientes podem recuperar. O que é essa reabilitação? Assim? Que tipo de trabalho tem que se fazer para recuperar uma parte do cérebro? Tem vários fatores envolvidos. O tipo de lesão é um dos fatores envolvidos. Por exemplo, uma lesão de um tipo degenerativa, onde, por exemplo, doença de Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica, são doenças degenerativas. Você vai tendo o sintoma e o sintoma vai piorando, porque aquelas células vão sendo destruídas. Então, uma reabilitação nessa situação é muito difícil de acontecer. É diferente de uma doença inflamatória, onde você tem a lesão que inflama, desinflama. Então, quando desinflama, a função começa a recuperar. É diferente, por exemplo, de uma lesão vascular, um AVC, né? O AVC geralmente lesiona, o pior é nos primeiros dias e depois vai melhorando, 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 melhorando. Você já deve ter ouvido a frase: o cérebro é um músculo que você precisa exercitar. O Hiperconectado adverte: o cérebro não é um músculo. Mesmo assim, você pode e deve exercitá-lo. Estudos recentes mostram que o cérebro é altamente maleável e tem uma incrível capacidade de se adaptar e mudar ao longo da vida. Esse fenômeno é chamado de neuroplasticidade. Essa descoberta nos mostra que a gente pode moldar e fortalecer o nosso cérebro por meio de estímulos adequados, aprendizado contínuo e novas experiências. Tem quem acredite que dá para exercitar o cérebro fazendo atividades como palavras cruzadas ou quebra-cabeças, mas o que será que tem de verdade nisso? Exercitar o cérebro é criar novas conexões e fazer com que certas coisas que a gente faz de forma automática, a gente não faça de forma automática. Então, um exemplo clássico é, você segue um caminho da sua casa para o trabalho todos os dias. Quando você segue um caminho diferente para o trabalho, o seu cérebro vai fazer novas conexões, novos neurônios vão se ligar com os novos neurônios, e isso vai fazer com que o seu cérebro continue ativo. E a gente tem duas formas de fazer isso. A gente tem como fazer isso de uma maneira assim, cognitiva, de coisas que a gente aprende, ou de forma física, coisas do nosso sistema motor, coisas que a gente faz de forma muito automática, que a gente pode começar a criar novas coisas para poder exercitar o cérebro nesse quesito motor também. Então, aprender uma nova habilidade como tocar um instrumento ou praticar um novo esporte, você está fazendo as duas coisas. A gente tem que agir muito como criança. A criança está o tempo todo vendo coisas novas e processando essas coisas novas. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é aprender uma língua estrangeira. Toda vez que você aprende uma língua estrangeira, você simplesmente está fazendo com que o seu cérebro preste atenção em barulhos que normalmente ele não teria que prestar atenção. E ao fazer isso, ele está simplesmente criando novas conexões e ficando um pouco mais forte. Quanto mais capacidade cognitiva a gente desenvolve, quanto mais a gente aprende, mais facilidade a gente tem para contornar problemas que possam acontecer e o envelhecimento natural do cérebro. Então, continuar aprendendo, continuar conhecendo as coisas, descobrindo novas línguas, novos conhecimentos, novas áreas, é uma boa forma de estar preparado para isso tudo. Espero que a gente contribua, mesmo que seja um pouquinho, para esse tipo de exercício. A nossa jornada pelo cérebro vai ficando por aqui, mas você pode assistir a esse Hiperconectado e todos os outros no canal de YouTube da TV Cultura. Bons pensamentos e até semana que vem.